Olá, meu nome é Ariovaldo Júnior e esse é o episódio número 10 do vlog da Bíblia Freestyle. O tema dessa semana é tatuagem. O que a Bíblia diz sobre isso? É até engraçado defender pontos de vista favoráveis a tatuagens e piercings depois de tanto tempo em que a igreja acabou reprimindo esse tipo de conduta. Tem muito pastor por aí gravando vídeos, tentando falar a respeito do assunto, mas não abordando as passagens bíblicas de maneira adequada. Então, antes de você sair por aí repetindo que está escrito lá em Levítico ou que Jesus tem um negócio tatuado na coxa, vamos parar para fazer uma reflexão. A primeira reflexão importante é com relação à dor. Tem muita gente que está querendo discutir o que a Bíblia diz a respeito disso, mas nunca parou para pensar no quanto dói. Olha, se você não está disposto a sentir dor, então nem debata esse tipo de assunto. Dói mesmo e não sai. Quando eu ando por hospitais é até engraçado porque sempre tem um dermatologista lá te pegando pelo braço e dizendo assim: ei, você não quer tirar essa tatuagem? É ridículo, mas isso aí virou uma indústria. E a indústria da remoção da tatuagem, ela é muito mais rentável do que aquela que faz a tatuagem em você. Sem contar que se você fizer uma tatuagem ridícula, tipo a foto da sua namorada, a cara da sua mãe, a cara do cachorro ou algum símbolo nazista, quando você for remover esse tipo de coisa vai ficar uma cicatriz. O mais adequado quando a tatuagem foi mal feita é fazer outra por cima para tentar cobrir. Outra coisa que deve ser considerada é que nós não estamos num mundo tão aberto culturalmente quanto muitos gostam de defender. Se você fizer tatuagens, em alguns lugares você não vai poder trabalhar. Ainda existe um preconceito que limita muitas possibilidades na nossa vida. Se você quiser entrar, por exemplo, para a polícia militar, saiba que você pode ter alguma tatuagem, obviamente, desde que ela não saia para fora do uniforme. É claro que isso está mudando ano a ano, mas pense bem antes de fazer uma. As estatísticas dizem que 3 em cada 5 pessoas se arrependem da primeira tatuagem que fazem nos primeiros 2 anos. Então sabe aquele tribal que você fez em cima do cóccix, assim, ou aquela borboleta no pescoço escrito um bagulho em árabe? Pois é, isso daí pode não ser tão legal daqui a 1 ou 2 anos quando você estiver mais velho. Lembre-se também que tatuagem barata geralmente é tatuagem vagabunda. Então desconfie daquele cara no bairro que tá fazendo um preço promocional, entendeu? Se você passou por todos esses critérios e entende que sim, deve fazer uma tatuagem, então vamos analisar agora o que a Bíblia diz a respeito. A verdade é que não existe uma passagem bíblica específica falando sobre tatuagem. E aquelas que as pessoas tentam dizer que são, na verdade são forçação de amizade, entendeu? Estão tirando o texto do seu contexto para justificar pontos de vista específicos. A passagem mais citada pelos legalistas é a que está em Levíticos 19, 28. Lá fala pra gente não fazer lacerações sobre a nossa carne e nem imprimir marca alguma. O interessante é que esse texto enfatiza muito bem o quanto que isso era feito em adoração aos mortos. Mas tem um monte de gente que está tentando estuprar o contexto dessa passagem para tentar fazer com que ele valha para todo tipo de marca sobre a sua pele. Como eu não faço tatuagem para adorar defunto nenhum, então obviamente eu não me encaixo dentro desse versículo. Uma outra curiosidade sobre essa passagem é que o versículo imediatamente anterior ninguém gosta de ler porque ele não é muito confortável, né? Sabe o que ele diz? Ele fala para não cortar o cabelo arredondado e nem para aparar os cantos da barba. Para pensar comigo, por que um versículo tem que ser seguido ao pé da letra? Ele é absoluto, ele não pode ser flexionado dentro do entendimento que nós temos a partir da cultura em que vivemos, mas o outro tem que ser completamente ignorado. Então, meu amigo, se você tá cortando os cantos da barba, tá em pecado, hein? O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta que escreveu aos Gálatas, quando ele explica que aquele homem que se deixasse circuncidar, ou seja, ele tentasse viver por algum preceito da lei, ele deveria tentar viver por toda a lei. Então, meu amigo, se você está achando que há possibilidade de salvação na lei, vai lá tentar. O que você vai descobrir é que a lei é incapaz de salvar qualquer um. Ela serve para revelar o pecado e para revelar o quanto é impossível se chegar perto de Deus. Agora, se nós vivemos pela graça, então nós não estamos mais presos a esse mandamento de maneira rígida e inflexível. Nós temos que entender os porquês que a palavra de Deus fala em cada circunstância e aplicar isso à nossa vida. Aquele que quer fazer uma tatuagem deve saber que vai prestar contas a Deus e não a homens. Se você tem dúvidas a respeito disso, então com certeza a tatuagem não é para você. A segunda passagem bíblica muito citada quando falam de tatuagem é a que diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas quando você para analisar também essa passagem, você percebe que ela está um pouquinho fora do contexto. Esse texto está em 1 Coríntios capítulo 6 e fala sobre como vós sois o templo do Espírito Santo.
O que a gente acaba percebendo é que tem um monte de gente tentando deturpar um pouco a ideia que Paulo tenta expressar, achando que individualmente nós também somos igreja e templo do Espírito Santo. A igreja, meu amigo, é 2 ou mais reunidos no nome do Senhor Jesus com a consciência do corpo que compõe. Exatamente por esse motivo, uma pessoa não pode se dizer cristã e se afastar da comunhão. Aquele que não entende a importância de andar junto, de viver em comunidade, obviamente ainda não entendeu tudo aquilo que Deus tem para revelar através da sua palavra. Se você não tem isso muito claro na sua mente, você ainda não compreendeu a importância dessa vida em comunidade, então com certeza você ainda não aprendeu como ser templo do Espírito Santo. Em 1 Pedro 2,4 tem uma outra passagem interessante que complementa o sentido de 1 Coríntios capítulo 6. Pedro fala que nós somos pedras vivas. O meu entendimento a respeito disso é que, na verdade, nós somos parte da edificação espiritual que é a igreja. O que Pedro está dizendo é que individualmente somos apenas pedras. Apenas coletivamente nós podemos ser chamados de templo do Espírito Santo. Então qualquer referência que tentar associar, marcar algo sobre a sua pele com estragar, deturpar, danificar o templo do Espírito Santo, esse conceito está equivocado. Já parou para pensar por que a igreja é construída por pedras e não necessariamente por tijolos? Já havia tijolos há muito tempo. A beleza da igreja de Cristo está exatamente na diversidade. Deus não trabalha com pessoas formatadas, todas iguais, com o mesmo estilo e a mesma cultura. Ele quer construir algo utilizando pessoas de diferentes formas e encaixando cada uma no seu devido lugar. A beleza da igreja de Cristo está exatamente na diversidade. Ah, mas então o que é esse negócio de zoar o templo do Espírito Santo? É muito simples, irmãos. Algumas coisas que nós fazemos podem danificar o nosso corpo, danificar essas pedras ou promover um mal coletivo para o ajuntamento de cristãos dentro da comunidade. Por exemplo, assistir novela é algo extremamente prejudicial para o templo do Espírito Santo. Afinal, os nossos conceitos passam a ser deturpados segundo os valores que a televisão quer que a gente pense e assimile. Se por um lado fazer uma tatuagem acaba não sendo algo tão problemático no que se refere à questão da saúde, beber refrigerante pode ser muito prejudicial. Da mesma maneira, ter uma vida sedentária, comer chocolate demais ou simplesmente não passar protetor solar. Tudo isso danifica o nosso corpo. Tudo isso produz um prejuízo individual que se reflete no coletivo. Tudo isso fere a nossa carne muito mais do que uma tatuagem. A proposição bíblica fundamental para todos os cristãos com relação a essas coisas polêmicas é o equilíbrio. Nós não precisamos ter uma vida xiita lutando contra todas essas coisas como se a gente não pudesse consumir nenhuma delas. Havendo moderação, nós podemos comer de todas as árvores do jardim. Importante apenas é conhecer quais são os limites estabelecidos para cada um e viver dentro desses limites, para que você não seja prejudicado e para que o corpo de Cristo não seja prejudicado com as suas ações. Se você não for moderado e exagerar naquilo que são marcas sobre você, ou seja, tatuagens, piercings e outras coisas que são elementos de cultura, sabe o que vai acontecer? Você pode se tornar um mau exemplo dentro da igreja. É bom lembrar que colocar silicone nos peitos ou fazer lipoaspiração também pode ser considerado modificação corporal e muitas vezes é muito mais agressivo do que uma simples tatuagem. Então, irmãos, vamos deixar de hipocrisia. O terceiro argumento bíblico mais usado quando se fala de tatuagem é a questão dos escândalos. Mateus 18, versículo 7, fala claramente sobre isso, né? Que ai daquele pelo qual o escândalo vem. Essa questão do escândalo com certeza é o argumento mais fraco e eu inclusive já gravei um vídeo falando sobre isso. Então, recapitulando, lembre-se que escândalo é aquilo que derruba o outro da fé, aquilo que afasta a pessoa do conhecimento de Deus. Quando eu faço uma marca sobre a minha pele, eu não consigo entender como que isso afasta outra pessoa de Deus. O máximo que isso poderia é provocar algum preconceito com relação à minha própria família em dizer assim, eu jamais vou pisar nessa igreja. Por isso é preciso pensar dentro do seu contexto se isso é um escândalo ou não. Dentro da minha família, graças a Deus, nunca foi. Agora, quando um crente diz que se escandaliza com a minha tatuagem, sinceramente, eu não tô nem aí pra isso. Se uma pessoa abandonou a fé porque viu outra pessoa marcada na pele, então ela não entendeu foi nada do evangelho. A verdade é que ela nunca foi crente. Esse argumento da tatuagem como escândalo, então, ele é considerado muito fraco e insuficiente para que a gente possa taxar uma proibição, dizendo assim, olha, não faça porque você vai estar desagradando a Deus em alguma coisa. Bom, para concluir então, devo fazer uma tatuagem ou não? Essa é a grande questão. Eu não tô aqui para responder coisas de maneira banal, tipo sim ou não. O objetivo desse vídeo é que você faça uma reflexão. Você vai conseguir trabalhar? Você vai conseguir ter o respeito da sua família? A aceitação na cidade onde você vive? Ou você tá querendo ser só mais um palhaço diferente aí andando pelo circo? Cada um precisa aprender a assumir a responsabilidade pelas suas próprias ações, sabendo que prestará contas diretamente a Deus. Se você tem a sua consciência e coração tranquilos quanto a isso,
Então, meu amigo, quem sou eu para dizer que você não deve se tatuar? Em nome de Jesus, eu peço que, por favor, você não seja burro. Na dúvida, jamais faça uma tatuagem, jamais coloque um piercing. Mas se você tiver certeza, então procure um profissional competente para executar o serviço. Lembrando, aquilo que fala é Romanos capítulo 14, versículo 23, que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas sobre o assunto e se você quiser falar algo a respeito, utilize os comentários abaixo. Se você gostou desse ou de outros vídeos do canal, inscreva-se. Novas publicações acontecem sempre às quartas-feiras. Que Deus abençoe e eu te espero na semana que vem.